Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto nuevamente encontrar a cada uno de ustedes en este canal de YouTube para estudiar la maravillosa filosofía de vida de Seiichi Noye. Hoy, muy especialmente, vamos a hablar de un libro de autoría de un profesor de Seiichi Noye llamado Toshiyuki Fujiwara. Este professor vino a Brasil há muitos anos atrás. Eu era bebecito, na verdade, quando vim este professor. E este professor era maestro, o próprio professor Masaharu Taniguchi, lo chamava de professor de Seiichi Noye por la fé grandiosa que este professor tinha em la enseñanza de Seiichi Noye. Então, este livro, Tu te salvarás infaliblemente, ele conta, faz pouquinho de relato de sua vida e também comparte com nós várias ensinanças de Seiichi Noye. E o capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo que diz como é o modo correto de ver ao ser humano. E aqui há capítulo aí que diz por que você nasceu, não? Então, muitas pessoas têm esta dúvida muito forte. Por que eu nasci? Será que nasci solamente para vir a quedar-me de vacações, curtir aí, quedar-me na praia em Punta Cana, ou então conhecer Machu Picchu, ou solamente bailar tango em Buenos Aires? Por que eu nasci em verdade? Então, o professor, ele habla que a coisa mais importante do homem, o significado mais importante para o homem, para a nossa vida, é realmente quando nós descobrimos, né, por que eu nasci neste mundo. E antes de isso, as religiões também e muitos líderes religiosos sempre peleavam, não? Havia uma peleia entre a vida do corpo carnal e a vida do eu espiritual. Então, ele disse assim que quando nós paramos de pelear, quando para a peleia entre este eu carnal e este eu verdadeiro. Ele disse, quando nós aprendemos a ser fiel a si mesmo. Esta é uma frase que todos conhecem e empregam com frequência, pero seu verdadeiro significado raramente é conhecido. Solamente quando compreendemos que o corpo carnal não é nosso eu verdadeiro e que não passa de instrumento de nossa alma, logramos ser verdadeiramente fieles a nós mesmos, colocando-nos em posição correta. O modo de viver verdadeiramente correto só é possível quando temos consciência de que lhe cabe al alma a posição del comandante. Sabemos que o corpo carnal é seu instrumento e, basando-nos em esta postura mental, procedemos de modo a ser fieles a nós mesmos. Todas as coisas nos são proporcionadas quando nos volvemos merecedores delas e capazes de usá-las de maneira proveitosa. Por lo tanto, devemos esforçar-nos constantemente para ser merecedores de aquilo que desejamos e também para desenvolver a capacidade de usá-lo proveitosamente. E este livro aqui, o professor, ele habla de relato muito interessante de senhor aí de Japão. E ele disse assim que... Eu vou ler pouquinho e depois vou comentar com vocês este relato. O professor escreve assim, a história que narrarei a seguir é caso verídico relatado por el professor de la sede internacional residente em Osaka, Sr. Akizuki. Em la província de Shiga, em Hikoneshi, há senhor chamado Maruhashi,
quem contrajo tuberculose e se submeteu a um prolongado tratamento em sanatórios e hospitais. Como é de conhecimento de todos, quando este livro aqui, ele escreveu este livro, a tuberculose era considerada uma doença incurável, assim como é hoje o câncer. Depois de um largo período de luta contra a enfermidade, a tuberculose do senhor Ricoso, que era pulmonar, se disseminou por la laringe, por los intestinos, por los riñones. La sangre era esculpida por los pulmones y la laringe, descendia por las heces y la orina, enfim. La sangre de todo su cuerpo se vaziava e ele se quedava sem color e o sanitário se transformou em um mar de sangre. Adelgazou terrivelmente. Era unicamente piel e hueso e só esperava a morte. Então, em la noche de 19 de junho de 1949, houve uma conferência deste professor Akizuki Enricone e a madre do senhor Ricoso assistiu e se quedou bastante impressionada com a conferência. É o que passa muitas vezes, não, com a maioria da gente que participa de uma conferência de Seichonoe, se queda impressionada. E o professor Akizuki, quando era jovem, também havia contraído tuberculose e passou largo tempo lutando contra a enfermidade. E aí, então, depois de muito tempo, este professor, ele conheceu, então, Seichonoye, e aí ele recebeu a cura divina, não? E aí, então, ele começou aí a trabalhar, não? A divulgar a ensinança de Seichonoye. Aí, então, esta senhora, quando escutou, a madre, não? Quando escutou esta conferência deste professor, ela pensou, que bueno que este professor poderia falar com meu filho, poderia ir visitar-me e falar com meu filho, porque meu filho está enfermo. Aí, então, como o dia seguinte, em la agenda desse professor Akizuki estava livre durante o dia, já que tinha uma conferência em la noite em outra cidade, por lo tanto, em la manhã, o professor foi à la casa del senhor Maruhashi e lo acompanhava o presidente da Federação Fraternidade e a casa del fundo era o quarto del enfermo. Ao chegar ali, encontraram ao senhor Ricoso em um estado deplorável, devido à llaga resultante de la prolongada permanência em la cama. Ele estava echado em um colchão grueso de paja de arroz e a colcha estava colgada desde dos lugares del techo para que el roce com a piel não lo hiriera. Era verdadeiramente solo piel e hueso e blanco como la cera. Assustado com o estado esquelético que se dava a aparência de um cadáver, o professor se acercou hasta el oído deste enfermo e gritou: ¿Está vivo ou muerto? Mira, se você está enfermo e chega um professor de Seichonoye e te pergunta, ¿está vivo ou muerto? O senhor Ricoso, segundo me enterei, estava tão debilitado que já não veia, pero escutava bem e se encontrava lúcido. Como a tuberculose de la laringe havia atacado as cuerdas vocales e quase não podia pronunciar palavras, então o senhor Ricoso respondeu com muito esforço, com a voz ronca: Todavia estou vivo. E o professor Akizuki lhe perguntou: sim. E quem está vivo? Ele: eu estou vivo, respondeu este enfermo. Você está vivo? Então, quem está respirando? Também sou eu estou respirando. É você quem respira? Sim, sou eu. Então, o professor lhe disse: que habilidade! Então, vamos fazer uma prova. Deje de respirar por alguns momentos. O enfermo pensou um pouco e respondeu: não pode fazer isso. O professor replicou: que raro, você não disse ahorita, em este instante, que respira por si mesmo? Se lo hace por sua própria conta, retenga sua respiração e respire novamente a la hora que queira. Então,
¿Quién respira?, preguntó el enfermo. Y el profesor Akizuki dijo, justamente ese es su gran error. Es usted quien está vivo, es usted quien respira. Nunca, nunca, si usted no logra ni controlar su propia respiración, imagínese el resto. ¿No ve que no puede hacer nada por sí mismo? Usted está vivificado totalmente. No obstante, afirma que vive por sí mismo. Usted es un gran ladrón. Está robando la vida de Dios. El trabajo de Dios es un robo. Es imperdonable. Devuelva ahora. Vamos, devuelva, devuelva. E este senhor enfermo quedou mirando para o professor, e este professor disse a ele, não? Você pensa que respira por sua própria força. Você não respira por sua própria força. É a vida de Deus que te hace respirar. Esta é sua grande equivocação. Quando você compreender que não vive, é vivificado, sua enfermidade já está curada. E aí, sabe o que passou? Bueno, aqui o professor escreve. E este professor de Seichoné disse a ele, agora salga desta cama, salga desta cama. E a mamá, quando viu que o enfermo, seu filho, estava mirando para os visitantes e não tinha forças para nada, ele disse para a mamá, você que está aí mirando, vá hasta a tenda, compre um pescado e vamos festejar o renascimento de seu filho hoje. E a mamá se quedou assustada e a mamá pensou, Deus mío, ¿por que invitei o professor de Seichoné para vir a minha casa? Agora creio que meu filho vai morrer. Pero este senhor que estava ali exatamente enfermo, tomou forças, se levantou, aí foi hasta ao banho e a mamá aí trajo o pescado, prepararam um pescadito, comeram e aí, de la nada, ele começou a se quedar totalmente curado. Então, o professor ele disse assim, por que se curou, né, esta enfermidade? Ele disse que em cada coisa, em cada hecho e cada situação, devemos ver uma oportunidade para exteriorizar nossa força latente. Qualquer que seja o trabalho, devemos executá-lo prestando toda atenção, com dedicação sincera, empenhando nossa capacidade ao máximo. Enquanto ele estava ali enfermo, ele não tinha ganas de fazer nada em sua vida. Eu estou esperando solamente a morte. Mas no momento que o professor disse, tu eres hijo de Deus, não respira por sua própria força, é a vida de Deus que te hace respirar. Por lo tanto, levante-se, salga desta cama e tenha gratidão. Tenha gratidão. E ele disse no livro algo muito importante. Ser fiel a si mesmo, ou seja, saber por que você nasceu, é o mesmo que agradecer a los padres. Nuestra visão de la vida se transforma completamente quando compreendemos que todo ser humano é hijo de Deus e que Deus, para hacer surgir em este mundo uma pessoa como prolongação de sua própria vida, moviliza o instinto sexual de uma pareja. Então, percebimos que os hijos, em la calidad de hijos de Deus, se valieron de los padres como medio para surgir concretamente em este mundo. Em última análise, quem prestou o favor foram os padres e os favorecidos foram os hijos. Por lo tanto, não há nada de ilógico em el concepto de deber e gratitud de los hijos com relação a los padres. Este concepto de Seichoné é que tem cambiado a vida de muitas pessoas, porque muitos hijos tinham a ideia de que mis padres me colocaram neste mundo a sua vontade. Eu não pedi para nascer, pero o maestro disse que não, que nós queríamos estar aqui e que nós, por leis semelhantes, por vibrações kármicas semelhantes, elegimos a família que nascimos, o país que nascimos, a maneira que estamos vivendo agora, nós elegimos, porque esta é a melhor maneira
para você que não sabia hasta hoje por que nasceu, este lugar onde você vive agora, esta casa onde você vive agora, o país onde você vive agora, com a família que você vive agora, estas são as melhores oportunidades e os melhores maestros para oportunizar a manifestação de Deus em sua vida. Por isso que o modo de viver de Seichonoye, este modo de viver, de reverenciar a grandiosa vida de Deus que se manifesta em nossa vida através de nossos padres. Aí, quando nós temos este conceito, esta convicção, empieza então a manifestar a cura divina. Aí ele disse assim, nossa capacidade interior aumenta à medida que exteriorizamos nossa força latente por meio de esforço para o autoaperfeccionamento. E quanto maior se vuelva nossa capacidade interior, mais podremos receber. Por quê? Porque aí descobrimos que nós nascimos agora como prolongação da vida de Deus. Eu não nasci simplesmente por desejos sexuais de mis padres. Eu nasci como prolongação da vida de Deus. E como sou prolongação da vida de Deus, sou sim merecedor da provisão de Deus. Sou sim merecedor da bendição de Deus em todos os aspectos de minha vida. E foi o que passou com este senhor, então, que no momento que ele descobriu, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, ele deixou a cama onde estava enfermizo, e aí recuperou a saúde, e aí ele colocou em prática algo maravilhoso da enseñança de Seichonoye. Colocou sua vida para a felicidade da vida do outro. E aí, então, ele também começou a predicar Seichonoye para outras pessoas, não? Aí o professor escreve aqui, qualquer que seja o problema, por mais grave que pareça ser o hecho, podemos resolvê-lo com facilidade quando lo enfrentamos com sentimento de gratidão, pensando, agora recebo este precioso problema porque é indispensável para mi perfeccionamento espiritual, para a elevação de minha alma. E considerando que a manifestação de este problema é prova de que temos capacidade suficiente para solucioná-lo. O homem originalmente é filho de Deus e possuidor de capacidade infinita. Por lo tanto, qualquer problema que surja ante ele chegará a bom final se não intentamos huir de ele e lo enfrentamos com sentimento de gratidão, dizendo muitas graças. E esta é a ensinança de Seichonoye. O modo de viver de Seichonoye é crer em sua natureza divina, que é de Hijo de Deus, e manifestar essa natureza divina de Hijo de Deus através deste sentimento de gratidão. Aí ele disse que crer em la natureza divina, que é uma mina inagotável de infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades se manifestam em nossas vidas através deste sentimento de gratidão. Quando você faz esta introspecção, você vuelve para dentro de si mesmo e descobre, eu não sou um ser que tem princípio, meio e fim. Eu sou algo infinitamente mais grande que isto. ¿Por quê? Porque sou hijo de Deus. Porque sou existência espiritual. E por ser existência espiritual, tenho a capacidade infinita e posso manifestar a capacidade infinita em todos os aspectos de minha vida a partir deste momento. Quando redescubro que minha vida é prolongamento da vida de Deus. Eu nasci aqui para viver uma experiência maravilhosa. Sou espírito vivendo uma experiência humana. E esta experiência humana, ela tem um grande valor. Ela terá um grande valor quando você manifesta sentimento de gratidão para ver não você como este ser físico carnal, mas sim para mirar por detrás de algo que existe aqui, atrás deste ser físico carnal, que é prolongamento da vida de Deus. E por ser este prolongamento da vida de Deus,
é seguro que vai manifestar a saúde perfeita, a harmonia perfeita, a provisão perfeita, como está escrito aqui em este livro, Tu te salvarás infalivelmente, de autoria do professor Toshiyuki Fujiwara, e que ele habla justamente que a prática da enseñanza de Seichonoye em nosso cotidiano, quando você pratica a enseñanza de Seichonoye em seu cotidiano, através das práticas fundamentais de la meditação Shinsokan, lecturas de las sutras sagradas, de los livros sagrados, de práticas de caridade, naturalmente manifesta então a perfeição da vida de Deus e você não vai mais estar peleando. Esta peleia que existe em mundo filosófico, sou um ser carnal ou sou um ser espiritual? A búsqueda não, de São Francisco também, não? Saiu em desesperação. Era uma pessoa que tinha muitos bens materiais, pero buscava algo mais allá deste ser material. Então ele conta a sua história que um dia saiu desnudo porque creia que vou a buscar, quero a libertar deste corpo físico, não? E em Seichonoye nós temos a liberdade deste corpo físico, não matando este corpo físico, pero cambiando totalmente o conceito que temos deste corpo. Este corpo não sou eu. Este corpo é a extensão, é a manifestação da vida de Deus. Eu sou um ser espiritual. Por ser um ser espiritual, sou lleno e tenho a capacidade infinita. Sou a capacidade infinita. Tenho a capacidade infinita, porque sou hijo de Deus. Aí então você descobre que a vida que você vive agora é uma vida de espírito, não é uma vida de matéria. E que, como Senhor do Espírito, como Senhor de seu destino, através da mente que tem a convicção que sou hijo de Deus, você vai cuidar de suas palavras, vai cuidar de sua mente, para que a partir de agora você não hable mais palavras negativas, palavras feias, que não manifestem ou que não são condizentes com a perfeição da imagem verdadeira de Hijo de Deus. Você vai mirar a hora aí, mire a hora, em este exato momento, para as pessoas de sua família e veja em cada um de eles a mais grandiosa e a mais valiosa manifestação de Deus. Seu esposo é a manifestação de Deus. Sua esposa é a manifestação de Deus. Su hijo é a manifestação de Deus. Todas as pessoas que trabalham com você são a manifestação de Deus. O local que você vive agora é um paraíso perfeito da manifestação de Deus. Aí empiece a cuidar de suas palavras, a falar solamente de coisas buenas, empiece a ler mais os livros de Seichonoye, para que suas palavras sejam reflexo justamente de todo o conteúdo espiritual que há em seu coração. Isto é muito importante, que suas palavras sejam reflejos de los conteúdos espirituais que existem dentro de seu coração. Que suas palavras sejam conteúdos espirituais, que suas ações sejam conteúdos espirituais que existem dentro de seu coração. Aí seguramente você vai manifestar a perfeição de Deus em todos os aspectos de sua vida, em todos os momentos de sua vida. E para isso é importante então ler os livros, poner em prática a enseñanza de Seichonoye, compreender que todo é reflejo de minha mente e manifestar então este sentimento de gratidão por descobrir que minha vida é a extensão da vida de Deus. Que você não é um ser que está predestinado a venir a sofrer. Não, tu eres algo grandioso. Tu eres um espírito bendecido por Deus. E por ser bendecido por Deus, seguramente, solamente coisas buenas vendrão. E com este sentimento de profunda gratidão à vida de Deus que habita dentro de você,
por ter este sentimento de gratidão por a vida de Deus que habita dentro de você, você vai expressar esta gratidão através das palavras, muitas graças, muitas graças, muitas graças, muitas graças. E com este sentimento de gratidão, seguramente, Deus vai manifestar em sua vida e você vai descobrir que eu nasci aqui agora para ser a diferença em meu hogar, para ser a diferença em meu local de trabalho, para ser a diferença em meu país, ok? É com uno que empiezam as coisas. Vocês podem ver que toda a história do mundo não foi o pueblo que hizo a história. Sempre a história é de uno que tuvo a ideia, uno que la puso em ação, uno que por sua capacidade de atração hizo com que as pessoas se acercassem de seus ideais e aí hizo com que seus ideais se quedaram, como por exemplo de Jesus Cristo, de Buda e outras tantas pessoas que fizeram a diferença em sua história. E você pode fazer a sua diferença também em sua vida, em sua história de vida, quando descobre a hora, em este exato momento, que você nasceu para viver como prolongamento da vida de Deus, como Espírito Santo de Deus, para ser a diferença em la vida de sua família, em sua vida, e fazer com que mais e mais pessoas sejam felizes, ok? Muitíssima graça, Deus los bendiga. Muchas gracias.